Que bom, Caroline, que ótimo. Então vamos lá, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, pessoal que assiste aí depois no gravado pelo YouTube, né, que não consegue estar aqui presente com a gente, né, nessa terça-feira às 8 horas. Eu sei que tem muita gente que trabalha, tem compromissos e tudo mais. Pessoal, nesse segundo encontro síncrono da agenda de número 2, eu vou novamente comentar um pouquinho dessa agenda, explicar, trazer algumas questões, trazer até um exercício aí extra sobre um ponto que eu acho que é, diria, mais difícil dessa agenda, tá? É um ponto gramatical. E antes de iniciar essa apresentação nesse encontro, nesse exercício também, queria falar para vocês que eu já corrigi a agenda de número 1, né? Eu acho que vocês já devem ter recebido lá o feedback. Então, qualquer dúvida, falem comigo. As agendas foram muito boas, assim, de uma maneira geral, as atividades estavam bem feitas, as apresentações. Gostei bastante das apresentações, não só a questão do inglês, mas também da forma que os trabalhos foram apresentados, os avatares, as apresentações usando ali o Canva, né? Me diverti muito com muitas apresentações por conta dos avatares, foi bem bacana. Então, queria parabenizar aí o pessoal pela produção dessa agenda de número 1. Outro recado é que a agenda de número 2 já está aberta. Vou passar pelo fórum já já, falar com vocês também um pouco sobre o fórum. Saiu uma lista prévia de dispensa de alguns alunos também. E lembre-se que a agenda de número 2 é quinzenal também, então vocês têm aí um bom tempo. Faço o plantão nessa semana para apresentar essa agenda de número 2, comentar os principais aspectos, falar um pouquinho do fichário, do fórum e tudo mais. E aí volto de novo daqui a 15 dias para falar da agenda de número 3. Sempre fazendo essa dinâmica, a não ser que tenha algum imprevisto ou algo do tipo, mas eu gosto de fazer dessa forma no início da abertura da agenda, fazer o encontro síncrono, de maneira que a gente tenha aí um aproveitamento, uma apresentação enfim, um panorama da agenda, tá bom? Ô, Tamara, boa noite. Deu certo? Estava difícil de entrar? Boa noite. O Elton quer tirar alguma dúvida? Desculpa, não. Tava ligado só. Imagina, fica tranquilo. Ah, deu bug? Ah, tá. Eu pensei que era o Teams, porque o Teams, às vezes a gente pena para entrar. Mas que bom que deu certo. De bug de computador eu não entendo nada, gente. Se vocês não conseguirem resolver, imagina eu. Mas que bom que deu certo, que bom que deu para entrar aí. É, Beleza, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou falar do fórum, do fichário e depois apresentar uma tirinha, tá? E aí eu vou comentar um pouco sobre a agenda. Tudo que vocês tiverem de dúvida, pode me interromper, perguntar pelo chat aí e vamos lá, tá? E a gente vai fazer alguns exercícios também, tá? Deixa eu só admitir o pessoal que está aqui no lobby. Um pouquinho. Admitir. Acho que foi. Deu certo. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Tela. Agora vai.
Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, nessa agenda, eu vou começar com a proposta do fichário, ou desculpa, com o fórum. O fórum eu já postei lá para vocês. A ideia aqui é sempre o fórum acrescentar alguma coisa extra, né? Com relação ao que a gente tem na agenda. Esse fórum, pegando o gancho da agenda, vocês vão ver que há um diálogo aqui sobre viagem, tá? Eu sugiro que vocês gravem, ali tem o Anchor e tal, mas se vocês não se sentirem confortáveis em gravar também, pode preencher aqui esse diálogo com as informações pessoais de vocês, né? Fica melhor a gravação para praticar um pouco a questão da pronúncia, tá? Lembre que o fórum ele não é obrigatório, mas é sempre algo extra e uma possibilidade a mais de prática, eu diria, da língua inglesa, né? Deixa eu ver. Tá. Desculpa que eu fechei aqui por causa que eu queria ver se tinha uma coisa. Tá. Então, a ideia do fórum é essa: vocês lerem o diálogo, preencherem aqui com o nome de vocês e soletrar e enviar aqui. Bom, além do fórum que está aberto, a gente tem também nessa agenda um fichário que vai abordar o quê? Também o tópico de viagem. A ideia é que vocês criem aqui nesse fichário um folder turístico, tá? Sobre o lugar que você já visitou. Ah, professor, mas eu não visitei nada, não viajei, não sei. Pode inventar, eu não vou saber, tá bom? Então vocês podem inventar um lugar que vocês gostariam de ir e criar esse folder, né? Aqui tem o que é necessário de incluir no folder em inglês, muito cuidado, né? Porque às vezes os alunos mandam em português e tal, a disciplina de inglês, então vamos lembrar desse aspecto, né? Nome do lugar e localização. Nome do lugar, professor, eu tenho que traduzir. Se eu fui, por exemplo, para Salvador, eu vou traduzir? Não. Nomes próprios a gente não traduz, tá? A gente mantém. Principais atrações turísticas, né, de 3 a 5, aí dependendo, você também não vai traduzir, né, porque às vezes, por exemplo, Cataratas do Iguaçu, né, dá para traduzir ali cataratas e tal, mas tem coisas que às vezes não dá para traduzir que são muito específicas do local. Melhor época para visitar. A gastronomia típica, novamente, dependendo também, não dá para você traduzir se for algo muito típico, açaí. Açaí em inglês é a mesma coisa, né? E uma curiosidade, eu digo especial, tá? Aí sim, aqui totalmente em inglês, porque, né? Professor, eu gostaria, eu vou fazer o folder, mas, por exemplo, gastronomia típica, eu posso colocar ali falando, there are typical dishes, blá blá blá. Você pode colocar frases assim em inglês, né? Não precisa ser só o vocabulário solto, se você achar melhor, tá? Aqui tem a sugestão do que você pode utilizar, né? E aí vocês vão enviar para mim esse folder, né? É algo simples, é para trabalhar um pouco com o vocabulário da agenda. É, muita gente assim teve dúvida. Ai, professor, mas ficou simples aqui o meu texto. Tranquilo, gente, seguindo o que está ali, não tem problema, né? Teve outros também, professor, mas eu quero fazer um pouco a mais, eu posso ir um pouco além, mesma coisa. Não tem problema também se você quiser ousar aqui, tá? O meu foi de Salvador, joia. Então, pessoal, não se preocupem, tá? Quanto a fazer o que básico que está pedindo, lógico, e como fazer mais, né? A mesma coisa se aplica aqui nessa agenda, tá? Bom, essa agenda, pessoal, ela vai trabalhar basicamente com essa questão de turismo, né?
Porém, ela tem um ponto que é gramatical, que eu vou chamar muita atenção hoje, que eu acho que é um ponto mais complexo. Vou deixar isso para o final dessa apresentação e vou falar primeiro desse aspecto turístico e do vocabulário que envolve. A gente sempre está pensando nas agendas em aspectos de vocabulário e em aspectos gramaticais, né? Fazendo esse entrelaçamento entre esses dois aprendizados e dois tópicos de estudo da língua inglesa. O ponto aqui, então, é where are you from? De onde você é? A gente está falando sim de viagem, e ao mesmo tempo que a gente está falando de viagem, essa pergunta ela reflete um aprofundamento do que a gente viu na agenda de número um. Como assim, professor? Na agenda de número um, era uma apresentação pessoal básica, né? Então a gente tinha lá, what's your name? Who are you? Quem é você? Né? How old are you? Qual a sua idade? Aquelas perguntas mais simples, mais básicas, também algumas estruturas de apresentação pessoal, como nice to meet you, prazer de te conhecer, despedida, goodbye, good night, enfim, todo esse universo de apresentação pessoal. Tá, where are you from? De onde você é? A gente está falando da sua origem, o seu local de nascimento, né? Por exemplo, no meu caso, I'm from Rio. Eu sou do Rio, nasci lá. Então, aqui já indica que nessa questão de falar sobre viagens, a gente vai acrescentar mais informações pessoais aí, tá? Então, a lição aqui vai trazer um aprofundamento daquelas informações básicas que a gente viu na primeira lição. E sendo assim, todo esse universo da viagem, de se apresentar também quando você está viajando e tudo mais, vai servir para você falar um pouquinho mais sobre você, né? Tá? Então veja que a gente está indo passo a passo. Uma apresentação básica lá, vamos falar um pouco mais, trazer mais vocabulário aqui e progressivamente a gente vai acumulando conhecimento e informação, agenda após agenda, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui no. Deixa eu ver se tem alguém aqui no lobby. Se está todo mundo aí. Não, acho que tudo certo. Então vamos ver o que a agenda traz nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, já que a gente está falando de viagem, né, vai ter um vocabulário simples aqui sobre meios de transporte, vehicles. Né? Então, a gente tem the car, the bus, the taxi, the bicycle, the motorcycle, the truck, the airplane. Né? Óbvio que a gente tem mais vocabulário sobre meios de transporte, sim. Né? Eu tenho aqui um filho de 2 anos, vou falar uma curiosidade para vocês, que ele é obcecado com meios de transporte. Então, se você pegar o vocabulário que meu filho tem lá de meio de transporte, caminhão batoneiro, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, mas ele fica lá assistindo desenho lá, tudo que é carro ele quer, né? Então, se você pegar o universo de meios de transporte é muito amplo. A gente está focando aqui no vocabulário, pensando nessas viagens, né? Pensando em meios de transporte nesse contexto mais, eu diria, de útil numa viagem, né? Então, por isso esse vocabulário mais restrito. Mas se a gente for ampliar, é infinita coisa, né? Lembrando que de táxi, a gente também tem o vocabulário cab, muito utilizado nos Estados Unidos, Nova York, tá? Bicycle a gente pode utilizar também bike e, e acho que é isso aqui desse vocabulário mais básico, né? The car, the bus, the taxi, the bicycle, the motorcycle, the truck, the airplane, né? A pronúncia aqui a gente pode fazer. Nos Estados Unidos tem esse the, né? The airplane, quando eu tenho uma vogal, um som de vogal, né? Na verdade, um som. Essa tendência de fazer esse the. Inglaterra não, né? The airplane normal, the não faz o the, né? Mas
É um detalhe de pronúncia, mas eu acho legal a gente comentar. Means of transport, aqui os meios pelo qual vai se locomover, the street, the road, the highway. Eu gostaria de falar um pouco disso, né? A gente tem road, essa estrada de mão dupla, né? Vai e volta. Highway já é uma estrada mais ampla, né? Que a gente tem ali uma pista para ir, outra para voltar, né? Aqui em São Paulo a gente poderia pensar numa. Vocês estão em vários locais, mas sei lá, uma rodovia Anhanguera, por exemplo, né? Que ela tem uma mão, outra mão, enfim. A gente também tem freeway, que não está aqui. Freeway já aquelas bem amplas, para quem conhece a rodovia Bandeirantes, que corta o estado de São Paulo, é um bom exemplo de uma freeway, uma rodovia com quatro, cinco, seis faixas ali, velocidades altas, né? Você sabe que Estados Unidos isso é muito dos Estados Unidos, né? Essas diferenciações, porque os Estados Unidos a quantidade de carro, a quantidade de estrada que tem, né, é muito grande, né? De pegar outros países, a coisa muda um pouco de configuração, né? Pegar ir para Inglaterra, Escócia, enfim. Óbvio que, gente, primeiro dia eu acho que eu até comentei com isso com vocês, não são só Estados Unidos e Inglaterra que falam inglês, né? A gente tem os países que foram colonizados, Nigéria, África do Sul, Austrália, Jamaica, Índia, né? Mas pensando assim nesses dois e na questão do vocabulário, né? Estados Unidos que tem essas diferenciações por conta da questão da própria estrutura do país, né? Da forma geográfica e, enfim, de organização do trânsito lá. The port, the airport, the bus station, né? O, estação de ônibus e the parking lot, o estacionamento, tá? Bom, esse aqui é um vocabulário bem básico e aqui tem mais coisas aqui, especificamente falando de viagens no aeroporto. Então a gente vai ter toda essa lista, eu não vou ler tudo com vocês, podem ler com mais calma depois, né? Airline, airport, arrival, chegada, baggage ou luggage, baggage claim area, né? Boarding pass, cartão de embarque, briefcase, a maleta de mão, por aí vai. Tá, tem tudo isso aqui. Shuttle bus, que é o ônibus de transporte que tem no aeroporto. O shuttle bus pode ser também o fretado no contexto de trabalho. Eu queria chamar a atenção para isso, né? Muitos alunos às vezes perguntam, como é que eu falo fretado, professor cotidiano de trabalho, né? Shuttle bus, tá? Suitcase, travel agency e visa é o visto, tá? Acho que também é um vocabulário bem comum, bem importante também. Tem coisas aqui que você pode usar no hotel também, check-in, né, e check-out aqui. Quando está falando do hotel, qual a ligação a cobrar cada vez menos utilizado, né? Credit card, daily rate, a diária, double room, quarto de casal, extra charge, front desk, a recepção e guest, hóspede. Lembrando que guest, em outros contextos, pode ser um convidado numa festa, tá? Por exemplo. Deixa eu só dar uma olhadinha se vocês... Tudo certo aqui. Beleza. Então tá bom. Continuando, depois desse vocabulário que tem a ver com viagem, tem mais coisa aqui do hotel, né? International Phone Call, por aí vai. A gente tem um diálogo aqui, né? No Martin, no aeroporto, né? É um diálogo bem interessante que põe em prática essa questão dessa utilização do vocabulário. Sugiro vocês tentarem fazer o que a gente chama de role play, né? Imitar, tentar responder. Por exemplo, can I see your passport? Como é que você responde isso? Tentar não olhar o do Martin, tentar você responder, né? Eu acho que é um bom exercício para praticar, tá? Eu acho que vale a pena.
tá? Praticar aí o vocabulário que a gente viu. Ele faz isso também, essa sugestão de você tentar estruturar essas frases em inglês, né? Isso é bem desafiante, gente, principalmente montar perguntas em inglês, né? Mas eu acho que é um bom exercício, porque faz com que você tenha que acessar na sua memória vocabulário, gramática, organização estrutural, né? Eu acho que é um bom exercício de ser feito, assim, né? Esse exercício do Martin também eu acho legal. Um exercício que vocês podem fazer de praticar de pronúncia é pegar um diálogo e repetir, né? Hoje no YouTube você tem lá a transcrição, você pode tentar repetir. Enfim, tem essa possibilidade, né? Bom, aqui, além dessa questão que eu falei da viagem, eu falei lá do início, há o aprofundamento das informações pessoais. Então a gente tem o Martin conversando com o Emílio, né, que seria um colega de quarto que ele vai ter lá, estagiário e tudo mais. E a gente vê uma retomada do que a gente viu na Agenda 1 e algumas coisas novas, tá? A gente sempre vai fazer esse movimento de voltar um pouco para trás e avançar, porque o inglês ele é feito nesse retorno, uma coisa vai puxando na outra. A gente tem que ir fazendo essa base e acumulando conhecimento, não tem jeito, tá? Bom, dentro desse diálogo, o Martin responde aquela pergunta lá, o Emílio responde aquela pergunta lá do início. Where are you from? De onde você é, né? O Martin pergunta aqui para ele, olha lá, Where are you from? De onde você é? E o Emílio responde, I'm from Mexico. Eu sou do México, tá? I'm from Mexico. Do you speak Spanish? No, in Brazil we speak Portuguese. Então a gente percebe nesse trecho, I'm from Mexico. Eu sou do México, país. Do you speak Spanish? Você fala espanhol, a língua ou a nacionalidade. Então a gente vê aqui no em Brasil, país, o speak Portuguese, a língua, mas também pode ser a nacionalidade. Então a gente vê aqui o uso tanto da língua quanto do país e da nacionalidade, desse vocabulário, tá? Para responder essa pergunta I'm from e também outras informações com relação à língua e à nacionalidade, tá? E aqui tem uma tabela exatamente envolvendo esse vocabulário, ó. Argentina, Argentine, país, Argentina, nacionalidade Argentina. Greece, Greek. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Brasil, Brazilian. Japan, Japanese. France, French. United States of America, North American. India, Indian. Germany, German. United Kingdom, Britain. China, Chinese. Reino Unido, que é composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, tá? A gente tem esses países aí que fazem parte. Bom, esse segundo aqui, Britain, Indian, pode ser tanto a nacionalidade quanto a língua, né? Com exceção aqui dos Estados Unidos, né? Porque é English. Mas os outros, dependendo também, Mexican também não vai ser. Mas grande parte aqui, German, French, Italian, Argentina não, mas alguns aqui, a maioria vai ser Japanese, vai ser a língua também, né? Mas é todos país, nacionalidade, tá? Porque a gente está aprofundando esse vocabulário que a gente viu na primeira agenda, né? Vocabulário não, esse contexto de apresentação pessoal. Tá? Bom, no diálogo também do Emílio do Martin, em um dado momento, o Martin usa essa frase, o Emílio, desculpa, My name is Emílio, que foi algo que vocês já utilizaram no fichário da Agenda 1 para se apresentar. My name is João, my name is Pedro, né? E ele fala, I am your roommate, seu colega de quarto.
E também ele faz essa pergunta: Where are you from? De onde você é? O que que une todas essas palavrinhas que estão aqui? Tá? O que que une? Todas essas são pronomes. Professor, o que que é um pronome? Um pronome é alguma palavra que substitui ali, que entra no lugar de um substantivo, né? Meu nome é Emílio. Para eu não falar Emílio é o nome que se refere à minha pessoa, eu falo meu, tá? Eu sou o seu colega de quarto, para não ficar repetindo eu, Emílio, que sou, eu junto tudo seu, tá? E assim a gente vai. Então os pronomes têm essa função de juntar informações ali e substitui, né? A gente tem vários tipos de pronome. O mais simples é o de demonstrar, de indicar algo. Por exemplo, a gente tem o this, o these, o that e o those. O que que significa o this? Esse, essa, tá? This pen, essa caneta. These pens, essas canetas. Singular these, plural these. Tem um som de Z aqui, tá? Esse som de S, these. Esse tem um é longo, these, e tem um som de Z. That e those, aquele, aquela, those, aqueles e aquelas. Então aqui a gente está demonstrando algo perto ou algo longe. Se eu tenho uma caneta na mão, diz pen, essa caneta. Se está longe, that pen, aquela caneta. Tá? Então, os pronomes mais simples são esses que demonstram alguma coisa. Além desses, a gente tem aqui os de posse. A gente não vai estudar todos os pronomes nessa aula, a gente vai estudar alguns. E eu queria comentar um pouquinho sobre o de posse. E aí eu separei para vocês até essa tirinha que fala assim, possessive pronouns, mine, yours, ours, his e her. Meu, seu, nosso, dele e dela. E aí a perguntinha do aluno, não era mais fácil só escrever o seu nome em tudo, né? O que está ironizando? Que é isso que eu acabei de dizer. Meu de quem? Do João. Seu de quem? Da Maria. Nosso de quem? Do Pedro, do João, da Maria. Dele de quem? Do Davi. Dela de quem? Da Joana. Não era mais fácil colocar da Joana, do João, né? Os alunos que estão aprendendo, eles estão tirando sarro. Exatamente disso que eu acabei de dizer. Do que o pronome ele vem simplificar substituindo alguma coisa. Para não ficar falando do João, da Maria, do Pedro, meu, eu ponho tudo nosso, tá? Só que para as crianças que têm um vocabulário ainda restrito, que estão aprendendo, para elas não faz sentido, né? Pô, fala que é do João, fala que é do Pedro, tá? Mas essa é a ideia. E nesse caso, a ideia é de dar posse. Se antes era de demonstrar, diz, esse, that, aquele, those, aqueles, that, aqueles, agora a gente está falando de posse. Meu, seu, sua, falar que algo pertence a alguém, porque posse é isso, pertencer a alguém, tá? Voltando aqui, a gente vê a presença de um pronome de posse, my cat, meu gato. Meu de quem? A gente não sabe aqui, né? Se eu estivesse falando, Vinícius, né? Meu nome. Então, my cat, eu tenho gato aqui em casa. My cat is yellow. Meu gato é amarelo. Na verdade, tem dois. Então, my cats are yellow and white. Meus gatos são amarelo e branco, tá? Só que em inglês tem um problema. Vamos ver, ó. My cat is black. Meu gato é preto. This cat
is mine. Esse gato é meu. Nossa, professor, mas meu e meu. Por que não é tudo my? Ou por que não é tudo mine? Pois é, pessoal, a gente tem dois tipos em inglês de pronomes, tá? Vou abrir para vocês para explicar porque a gente tem dois tipos em inglês de pronomes que dão posse, né? A gente está falando aqui de posse, meu e meu, tá? Vejam só aqui no exemplo que eu vou dar para vocês que fica mais fácil. Ó, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Imagina que eu falo assim. My car is blue. Meu carro é azul, certo? Então a gente está aqui falando que é meu. Meu carro é azul. Aí eu quero falar essa mesma frase falando assim. The blue car is mine. Ou vamos até simplificar, aproveitando que a gente aprendeu. This is mine. This car is mine. Esse carro é meu. Então, qual é a diferença do primeiro meu, que a gente tem dois na tradução? É tudo meu, né? A gente vê a tradução. É meu e meu, como a gente acabou de ver. Só que em inglês eu tenho duas palavras diferentes. Qual a diferença desse para esse? Esse daqui, eu preciso ter o complemento depois. Tá vendo o complemento aqui? Tá? Eu não posso falar my is blue. Eu preciso do complemento. My car is blue. Meu o quê? O carro. Tá? Então, esse preciso do complemento em verdinho depois. Esse daqui eu não preciso de complemento. Tá? Não precisa colocar nada depois dele. Poderia, por exemplo, reescrever essa primeira frase. Mine is blue. Precisa de complemento? Não precisa. Aqui já está subentendido, ou seja, já fica ali por trás que tem my e car. Tudo que está azul engloba essas duas coisas. Tá? Então, em inglês, quando eu tenho essas palavras aqui, my, your, his, dessa coluna, eu preciso ter um complemento depois. Olha só, these are our books. Esses livros são nossos. Nossos. Eu tenho que colocar o books depois. Esses de cá, eu não preciso de complemento. These books are ours. Eles são nossos. Tá? Eu não preciso de nada depois. Tradução é igual. O que muda é o uso. Um precisa de alguma coisa e o outro não precisa. Veja que é bem parecido. My, mine, your, yours. Coloquei o S. O his não é igual, porque eu não vou botar esse duas vezes. Her, hers. Its, its é igual. Our, ours. Your, yours. E their, theirs. Tá? Deu para entender, pessoal, essa parte do pronome aqui? A explicação?
Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro, professor. Obrigado. Bom, ótimo. Deixa eu ver se tem... Espera aí, opa. Deixa eu ver. Sim, ficou claro, que bom. Ficou bem claro, que bom. Qualquer coisa também, vocês me avisam. Aí, pessoal, só para finalizar a parte daqui do coisa, para a gente fazer um exercício disso, a última coisa que tem nessa agenda é a questão de pronúncia. Ó. Eu já até falei disso na primeira aula, o som do TH. Math, a gente tem dois sons do TH, né? O som que a gente faz, esse sopa de cebola, língua presa, tá? Math, anything, everything. Falei na primeira aula lá, no primeiro encontro, desculpa, que não é som de F, nem S, nem T, é math, anything, tá? E a gente tem o som dele, que é then, those, there, father, né? Um som que é como se fosse um D, mas father, those, né? A língua vai entre o dente e parece um D. Lição de casa é tentar repetir essas palavras, joga lá no Google, ele vai dar a tradução e vai dar o sonzinho lá, você clica e tenta repetir. Mas voltando aqui, vamos tentar fazer esse exercício que eu separei para a gente praticar um pouco essa questão dos pronomes, tá? Desses dois tipos de pronomes aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, esse exercício. Vamos ver o primeiro aqui. Eu vou deixar vocês tentarem pensar aí nas respostas, né? Se quiser escrever aí no chat, fica à vontade. Se quiser só pensar aí em silêncio, tanto faz. Vocês que sabem, não tem problema. Vamos lá, número 1, tem lá. Is this cup? A gente tem duas opções. Your ou yours. Vamos ver, pessoal, o que vocês acham? Your ou yours? Deixa eu ver aqui. Yours, yours. Ele colocou. Tá. Yours, your, Bruno. Yours, Flávia. Tá. Beleza. Ó, pessoal, esse daqui tem alguma palavra depois aqui? Não. Já vem um ponto de interrogação direto. Se não tem, vai ser essa daqui. Yours. Tá? Então, yours é a resposta. Vamos lá, número 2. The coffee is. A gente tem duas opções. My ou mine. E aí, o que vocês acham? Vamos ver, deixa eu ver. My ou mine? Mine, mine. Mine também, mine. Vamos lá, vamos ver. Ó, se mine, porque não tem nenhuma palavra depois. Lembra sempre do exemplo my name, olha lá, name, depois my car, né? Número 3 agora, that coat is my ou mine? E aí, pessoal, my ou mine? Vamos ver. Mine. Vamos ver. Mine. Beleza, pessoal? Mine, muito bom. Agora vamos para número 4. He lives in her ou hers house? E aí, her
ou hers? Vamos ver. Her ou hers? Her, her. Her. Her também, her. Boa, pessoal. Her, porque a gente tem o complemento house, né? Lembra que esses que terminam com S, yours, hers, não pode ter nenhuma palavra depois. Número 5. Vamos lá. You might want your ou yours. Your ou yours. Vamos ver. Opa, your, beleza. Your, pessoal, muito bom, your. Excelente. The new car is there ou theirs? Vamos ver as opções aí. There ou theirs? E aí, pessoal, there ou theirs? Theirs, theirs, theirs. Isso, theirs. Porque, pessoal, lembra que quando tem o S, a gente não pode ter uma palavrinha depois. O carro novo é deles, né? A gente não pode ter deles, né? Não preciso de complementos, daqui já está se referindo a tudo. Vamos fazer o 7 também. She cooked our ou ours food? E aí, pessoal? Our ou ours? Vamos ver. Our. Isso, pessoal, muito bom. Our, porque tem o complemento depois, tá? 8 e 9 para terminar. Número 8, don't stand on my ou mine foot. Vamos ver. My ou mine? My. Ana falou my. Flávia também. My. Beleza, my. Muito bom, porque tem um complemento. E o último, she gave him her or her suitcase? Her or hers? Her. Flávia falou her. Bruno, her. Ivane, her. Muito bom. Her. Isso aí, pessoal. Her, porque tem um complemento. Acho que ficou claro, né, pessoal? Alguma dúvida da diferença de um e de outro? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Eu quis trazer esse exercício desse ponto gramatical, que eu acho esse assunto difícil para os alunos. Por quê? Manda mais, professor. Vou fazer o seguinte, ô Caroline. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar de extra para vocês lá no fórum, tá? De exercício extra no fórum. Ainda hoje já mando para vocês. Beleza? Aí vocês podem fazer mais. E porque é legal que são exercícios que vocês podem. Vocês viram ali que tem check, dá para checar, né? Então tem autocorreção. Então dá para fazer e corrigir. E aí eu vou mandar lá e vocês podem tirar dúvida. Ah, não entendi a número 8. Fiz corrigir, mas não entendi. Porque às vezes você corrige, mas não entendeu, tá?
Vocês gostaram do exercício? O que vocês acharam? Pô, vai tranquilo, professor. Foi? Legal, Ivane? Bacana, bacana. É, gostei, professor, muito bom. Que legal, que bom, que bom. Aí eu deixo mais esta, bacana, bom para fixar na mente. Cool, Marcelo falou. Legal. Deixa muito didático. Bom, ótimo. Maneiro, Marcelo falou. Eu quis trazer desse ponto gramatical específico, é que não dá para trazer exercício da agenda inteira, porque a agenda ela engloba muitas coisas. Vocês viram hoje? Eu vou trazer, por exemplo, nacionalidade, disso, a gente vai ficar com o encontro síncrono de 5 horas aí, né? Então, assim, por que eu selecionei esse? Porque eu acho que dessa agenda, eu acho que é um ponto difícil. De onde vem a dificuldade? Da correspondência com o português. Como a gente só tem uma palavra em português para duas diferentes em inglês, então quando a gente vê a tradução é meu ou minha. Aí em inglês você tem my e mine. Aí você fala, oh, caramba, por que tem duas coisas diferentes? Né? Por que tem my? Por que existe mine? Tá, hoje tem tradutor, tudo bem, você joga no tradutor, beleza, mas você mesmo jogando no tradutor, você pode ficar com essa dúvida, mas tem my, tem mine, tem hers, o que é esse S nesse hers aqui? Para que é isso, né? Então eu quis trazer porque eu acho que é um ponto gramatical muito relevante e que gera dúvidas nos alunos, tá? Próximos encontros não vai ser sempre gramatical. Inclusive no próximo encontro, eu vou trazer uma parte de texto, de um diálogo, ou um texto corrido, eu vou ver, eu vou analisar, né? Que eu vou sempre mudando assim os encontros, eu gosto de ir mudando. E vou fazer um desafio, tá? Já falo, Ivane, só para finalizar, para não perder a ideia. Um desafio para vocês, para quem se quiser, obviamente. Vou trazer esse textinho curtinho para a gente analisar, que tem a ver com a lição também. E eu vou pedir alguém para ler. Vou precisar de voluntários, tá? Então vai pensando aí se você vai criar coragem. Lembra que a gente está aqui para aprender, então não quero que vocês criem expectativas que, pô, tem que ler perfeito para o professor. Não, se você já lê perfeito, você já pode dar aula no meu lugar. Brincadeira. Mas é para a gente praticar um pouco leitura de quem se sentir confortável. Se ninguém quiser ler, eu vou ficar triste, eu vou ter que ler para vocês eu mesmo, né? Mas eu vou trazer, fazer essa atividade um pouquinho. Vou fazer a apresentação da agenda normal, mas como atividade extra, essa atividade um pouquinho diferente para vocês. A gente vai sempre variando um pouquinho as atividades, não vai ser sempre gramática como foi hoje. Vai depender do que eu achar que dá ali para a gente complementar a agenda. Então, vão aí. Vale. Ó, eu vou guardar aqui no meu coração, tá? Vou guardar no meu coração. Vou guardar na mente, vou guardar no coração. E quando eu for fazer a correção, vou corrigir com muito carinho. Deixa eu responder a pergunta da Ivane para não perder aqui. Ivane, pode fazer uma página HTML? Pode, Ivane, fica à vontade, assim. Ó, lá fala Canvas e tudo. O meio, para mim, não importa. Desde que você faça a atividade, o que para mim interessa é, obviamente, a maneira que se apresenta tudo, mas o conteúdo em si, de criar o folder. Mas, assim, se quiser fazer, programar, fazer, que eu consiga acessar, ver e tal, não tem erro, não. Muito aluno pergunta, posso compactar, mandar Word, PDF, Canvas, isso. Gente, vídeo, não tem erro, tá? Pode sim. Caroline, vou considerar então a sua proposta dos pontos, tá? E vou lembrar que você quer ler, então, já que você
vai ganhar uns pontos, então, porque você vai ler semana que né? Já tô vendo que vai ter briga, né, para ler. Nossa, achei que ia ser mais tranquilo, já estou brigando para ler. Brincadeira, pessoal. Então é isso. Alguma dúvida? Tudo certo? Ó, a Caroline falou que vai arriscar. Excelente. Passa vergonha nada. Ih, tem que ter cara de pau. Vou falar para vocês uma história pessoal assim. Quando eu fui, quando eu fui aprender, eu dei aula de inglês numa escola e aí lá você podia, quando eu comecei a dar aula, faz muitos anos isso, 20 anos atrás até mais. Vou ficar falando muito da minha idade, né? Mas você podia aprender outras línguas. Eu falei, vou aprender francês e tal. E como eu já dava aula, eu queria falar e eu tinha cara de pau, ajudou muito, sabe? E eu sempre falo para os alunos: tentem. A gente está aqui para tentar, né? E sobretudo para errar, porque o ambiente nosso tem que ser um ambiente para a gente errar. Porque depois, numa entrevista de emprego, numa viagem, numa outra situação, aí talvez você não possa errar. Quer dizer, no fundo a gente sempre pode errar, né? A gente sempre vai errar. Que eu acho que uma grande questão que a gente tem que pensar é de se comunicar e de tentar aprender sempre, né? E, e é isso, né? É isso mesmo. Falar é sobre confiança. Exatamente. Confiança é tudo. E é isso, pessoal. Dúvidas? Então estamos combinados para semana que vem, não, daqui a 15 dias. Foi bacana a atividade? Gostaram? Sim, tranquilão. Bom, que bom, que bom. Que bom, que ótimo, pessoal. Que bom que deu certo, que eu pude ajudar vocês aí. Que bom, Tamara. Que ótimo. Para mim também passa super rápido. Que ótimo, Ivane. Que ótimo que você amou. Fico muito feliz aí pelo feedback. Qualquer crítica também, pessoal, que vocês falarem, não, professor, pô, podia fazer isso, podia fazer aquilo, a gente vai ajustando. Tô aberto aí, né? A gente vai ajustando e o que interessa é vocês aprenderem, né? Estou aqui para ajudar vocês. Ótimo, obrigado, Adriele, obrigado, Marcelo. Então é isso, qualquer dúvida, Correotec, tá? A Agenda 2 está aberta. Precisando, pessoal, não hesite em enviar um Correotec para mim. E good night. See you in 15 days. Bye bye, take care, se cuidem e obrigado pela presença aí. Valeu, professor. Obrigado. Abraço, Elton, obrigado. Good night, Ivane. Bye bye, obrigado, Ana. Good night, Marcelo.